Vamos lá. Então, próximo slide, eu quero falar hoje o tema, a gente vai falar sobre morrer para que outros vivam. Forte, né? Tenho falado muito com vocês sobre eu acreditar que a última geração de cristãos vão ser como cristãos que têm um posicionamento como João Batista, certo? Tenho falado isso. E nessa noite eu quero trazer um pouco sobre como foi o posicionamento de João Batista. Às vezes eu tenho falado muito sobre isso, mas eu sinto que há um momento que a gente precisa olhar para a vida de João Batista, entender o que ele fez, entender o que o Senhor espera de nós nos últimos dias. Eu quero mais uma vez reforçar que eu creio com força que nós estamos vivendo os últimos dias, tá? Com essa fala, eu não sei se nós temos mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei, mas eu tenho uma impressão que a nossa geração não vai passar sem que isso aconteça. Esse é o sentimento que eu tenho. E dentro disso existe a urgência que a gente falou semana passada. Dentro disso existe a urgência de pregar o Evangelho como nós compartilhamos aqui semana passada. E dentro disso eu quero ler um texto com vocês. E dentro desse texto a gente vai discorrer ele melhor. Nós vamos olhar para ele, nós vamos tirar lições e nós vamos deixar Jesus transformar o nosso coração nessa noite. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Você pode curvar a sua cabeça? Você pode colocar no Senhor a sua expectativa nessa noite? Você pode falar assim: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso ser transformado pela Tua palavra. Vai pedindo ao Espírito Santo me toca nesta noite, que o Senhor não me deixe sair deste lugar sem realmente algo muito claro do Senhor para mim, que eu venha a ouvir do Senhor, não apenas aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu preciso, aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor realmente transforme o nosso coração nessa noite, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor gere mudanças poderosas para uma vida eterna em Cristo Jesus, e uma vida em que agrada o Teu coração. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Faça isso em nós, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, abra aí, João capítulo 1. João capítulo 1, eu vou ler do verso 1 ao 37. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas depois a gente vai voltar em alguns pontos, certo? Esse texto é poderoso. Antes de nós lermos aqui também, João que escreve este evangelho, ele escreve num propósito de provar que Jesus é o Filho de Deus. Essa praticamente foi a missão de João. Na época que João escreveu o texto, estava tendo muitos comentários a respeito sobre havia muita influência de religiões místicas no momento em que esse evangelho estava sendo escrito. E João, ele quis provar que Jesus era Deus, que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E para ele fazer isso, na cultura judaica, o número 7, ele representa uma perfeição, algo completo, algo pleno. Então você vai ver algumas afirmações de João dentro desse texto. Ele vai relatar sobre 7 atributos de Cristo. Ele vai falar que Jesus é o caminho, ele vai falar que Jesus é o pão da vida, ele vai falar que Jesus é a porta, que Jesus é o bom pastor. Então ele vai falar sobre 7 características de Jesus. Eu não vou arriscar falar 7 aqui, que eu acho que eu não lembro, mas são 7 características de Jesus que ele prova que Jesus é Deus. Então ele faz isso, ele escreve 7 atributos no decorrer do evangelho, propositalmente, porque ele queria provar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias aguardado. Então, quando nós vamos ler aqui,
o início desse evangelho, nós vemos que a primeira coisa que João aborda é quem é Jesus. Nenhum evangelho começa como João começa. Então, vamos lá. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida está à luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Eu vou fazer uma pausa aqui. João, ele está falando sobre Cristo ser a palavra. Mas aqui ele está falando que esta palavra, que é Cristo, ela é a luz. E essa luz veio sobre as trevas. E as trevas não podem prevalecer onde está a luz. E isso, fisicamente, aos nossos olhos é muito claro. Nós só podemos enxergar um ao outro aqui porque é a luz, né? Nós só podemos ter noção de relevo, né? De profundidade, porque é a luz e sombra. A luz, ela traz clareza a respeito daquilo que nós vemos. E isso na nossa vida é palpável em tudo, que onde a gente joga a luz a gente vê. Entrar numa casa toda bagunçada, mas com a luz apagada, você acha que está tudo bem. A hora que você acende a luz, você vê que existe desordem. Mas a palavra está dizendo que quando a luz chega num ambiente, as trevas não podem resistir. Ou seja, não tem como as trevas, não tem como a escuridão, ela vencer a luz. É impossível, fisicamente impossível também. Certo? Então, João está comparando Jesus como a luz do mundo. E essa luz, ele era a luz dos homens, ou seja, ele veio trazer luz aos homens, ele veio para trazer clareza a respeito de muitas coisas, e as trevas não puderam suportar ele, não puderam resistir. E no verso 6, nós continuamos aqui. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Olha o propósito da vida de João. Ele veio para testificar sobre a luz, ele veio para testemunhar sobre a luz, para dar testemunho sobre a luz, a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina toda a humanidade. Verso 10: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então aqui João, ele começa o evangelho já falando assim: Jesus é o Filho de Deus. É ele é a palavra, ele é o que estava no princípio, aquele que os nossos olhos testificaram, aquele que os nossos ouvidos ouviram. É ele que é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Verso 15: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele em quem eu dizia: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito. Este está junto do Pai.
é quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para que podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo de fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aqueles, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vier descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Amém. É isso aí. Até o verso 37. Então olha só, esse texto, João, o apóstolo João, ele vai narrar um pouco sobre, justamente, ele vai trazer toda essa verdade a respeito de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo, ele é o Messias prometido. E dentro desse texto que ele vai provando isso, ele começa a falar a respeito de João Batista. E João Batista não é o João apóstolo, tá? Então, João Batista é esse que ele começa a descrever e fala que João, ele abre o caminho para Jesus vir. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, você pode voltar no primeiro, isso, falar da luz. O primeiro ponto aqui, que nós lemos aí do verso 6 ao 9, você vê que João, ele deixa claro que a missão dele, ele veio para falar da luz, ele veio para trazer luz às trevas. Então, quando nós olhamos isso, na prática, o que João estava fazendo? Eu quero ler só um texto com vocês aqui rapidinho, em Marcos 1, do 1 ao 6, rapidinho, que ele vai falar sobre exatamente isso que João estava fazendo. Ele fala assim: este é o princípio das boas novas, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Este mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando batismo como sinal de arrependimento. Isso o texto de João não mostra, mas no texto de Marcos aqui, ele vai falar assim, que João,
Ele estava pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Esta era a mensagem, esta era a luz, esta era a pregação de João Batista. Continuando aqui, ele fala assim: gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João, quando confessavam. Olha que profundo isso aqui, ó. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Somente eram batizados aqueles que confessavam os pecados. Aqueles que não confessavam os pecados não eram batizados. Então eles tinham que confessar pecados antes do batismo, porque era um batismo de arrependimento, era um batismo de mudança de vida. E aí ele continua: João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Era isso. Praticamente João comeu a vida toda gafanhoto e mel. Que vestiu roupa de camelo, um cara meio esquisitão mesmo. Um cara meio xaropão. Um cara que talvez ninguém gostaria de andar junto dele, porque talvez ele acabaria com a sua reputação dentre a cultura que nós vivemos. E dentro da cultura que eles viviam, ele era um cara que ficava no deserto. Ele é um cara que do deserto ele saiu a pregar esta mensagem da luz. E eu quero trazer para nós aqui que a nossa missão é falar dessa luz. A nossa missão é jogar luz sobre as trevas. A nossa missão é fazer com que as pessoas que não estão enxergando o que está acontecendo, elas venham a enxergar o que está acontecendo. E a única maneira de elas verem isso é através dessa mensagem de Cristo. É através de falar que realmente o ser humano, ele caiu com a decisão de Adão e Eva. O ser humano é caído e toda a terra ela se perdeu, toda a terra foi destituída da glória de Deus, toda a terra se afundou no pecado. E as pessoas muitas vezes acham que simplesmente fazer boas ações, ter uma boa conduta, ser alguém certinho, cresceu, honrou o pai, honrou a mãe, fez uma faculdade bonitinha, ele ajuda as pessoas, os pobres, ele ajuda outras pessoas, ele, afinal de contas, ele é uma pessoa muito boa, ele faz tudo certinho, mas enquanto a pessoa não entender que ela é uma pecadora, é como se ela estivesse continuando vivendo na escuridão. É como se essa luz ainda não viesse sobre ela. E a nossa missão, e a missão de João Batista, era justamente alertar falar sobre a luz de Cristo. E esta geração dos últimos dias, que vai se parecer com João Batista, vai condenar o pecado. É aquilo que eu tenho falado para vocês. O pecado precisa ser condenado. O pecado precisa ser falado, que isso não condiz com as Escrituras. Mas isso, cada vez mais vai ser, quanto mais aumenta o relativismo, mais se torna difícil de você afirmar que isso aqui está errado. Quanto mais aumenta o relativismo, mais as pessoas vão na verdade se afastar desse evangelho, porque é duro demais. Existe uma verdade absoluta e as pessoas não querem uma verdade absoluta. Elas querem misturar tudo aquilo que elas acham que é importante para a vida, e elas querem viver praticamente o comunismo. Então, dentro da academia lá mesmo, estava conversando com uma moça, e ela tem vindo aqui na igreja, encontrei ela em vários domingos aqui, e eu lembro que uma conversa na academia com ela estava falando assim: olha, eu acho legal a palavra, e tem muita coisa boa, né? Mas eu também creio nisso, e aí tem boa energia, aí tem energia de não sei o que, aí tem não sei o que, eu faço meditação. Cara, que bagunça, que salada é essa? O que está acontecendo? E as pessoas estão criando o seu próprio Deus, o seu próprio Cristo, que não é o Cristo que nós pregamos, que não é o Cristo verdadeiro. Então elas vão mexendo com várias coisas que elas vão pegando, e aquilo que faz sentido para ela, porque agora, afinal de contas, quem é que pauta o sentido dela? Quem é que traz essa moral para ela? Sendo que agora é ela que escolhe o que é certo e o que é errado. Ela não olha mais para a palavra e fala assim: isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. Mas a luz que
que João Batista trouxe justamente condenou o pecado. E mais para frente eu quero falar sobre isso, porque a gente vai ver que quando um dos motivos que João Batista vai preso, é porque, um dos motivos não, é o motivo pelo qual ele vai preso, é porque ele condena Herodes, que estava tendo um relacionamento com a mulher do irmão dele, Filipe, o imperador. E aí ele olha aquilo, a Herodias, ele fala assim: isso está errado, Herodes. Que é Antipas, ele fala: Antipas, isso está errado, isso não agrada a Deus, o que você está fazendo é errado. Só que aquela mulher, ela fica enfurecida, e ela deseja pegar João Batista, porque o pecado as trevas começam a lutar contra a luz, e aparentemente, quando a gente vai ver no texto, parece que as trevas estão ganhando, mas a gente vai ver isso agora, a gente vai prosseguir aqui, mas a nossa missão é falar desta luz, a nossa missão, nós nascemos, esta geração está sendo levantada para falar sobre a verdade das Escrituras, sem tirar nada das Escrituras, entende? Nós somos uma geração que não podemos brincar com a palavra de Deus e tentar reduzir a palavra para que uma pessoa possa ser salva. Tem um outro nome para isso, ultimamente, onde talvez a graça de Deus encobre mais coisas do que a gente está imaginando. Então, mas a palavra ela tem uma verdade. Aquilo que está escrito nesse texto, ela deve ser levada para a nossa vida, e nós não podemos cair em outra conversa a não ser aquilo que está escrito neste texto. Esse é o ponto principal. O que nós pregamos, aquilo que nós falamos, é aquilo que está escrito aqui. Se a pessoa não concorda, se a pessoa acha que, não, mas para mim Deus é assim, tá, mas esse Deus é o seu Deus, esse não é o meu Deus, e esse Deus eu não quero a bênção do seu Deus sobre mim, porque esse não é o Deus verdadeiro. Sabe aquele Deus que te abençoe? Não, esse Deus eu não quero a bênção, esse Deus eu não quero que você imponha nada desse Deus sobre mim, porque esse Deus é o que você criou para você. O Deus que eu sirvo, existe uma forma de agradá-lo, existe uma forma certa de se viver, existe algo que realmente nos leva para a salvação, e existem pecados, quando nós lemos em Colossenses, quando nós lemos em Apocalipse, quando nós lemos em Romanos, nós lemos em Coríntios, há pecados que levam direto para a condenação eterna. Há pecados, se acabar hoje, na prática desses erros, acabou, entende? E não é porque Deus é mau, Deus levantou Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê, assim como nós lemos nessa palavra. Ele trouxe a luz sobre as trevas. A terra que estava toda perdida, não tinha esperança, não tinha como saber aquilo que é certo e errado. Uma geração que conhecia a lei de Moisés, mas não conseguia segui-la, precisava de uma graça de Cristo, mas também precisava de uma revelação. Tanto é que, se você olhar, quando Jesus vem, há muita possessão demoníaca. Muitas pessoas foram libertas naqueles dias, porque de fato a luz chegou. De fato a luz chegou para tirar pessoas das trevas. Então é essa luz que nós devemos ministrar, é esta verdade, é esta palavra. Nós não podemos negociar, nós não podemos deixar a palavra flexível para pessoas entrarem neste reino. Vocês entendem isso? A palavra ela é o que ela é, a luz é o que ela é. Ela só pode ser luz se ela for a palavra. Lembra? A palavra estava no princípio, e o princípio era Deus, e o verbo era Deus, e esta era a luz dos homens, e as trevas não podem resistir. Esta é a palavra da verdade, e nós não podemos nos dobrar. E com essa fala, eu não estou falando que nós devemos discutir, mas a respeito da nossa opinião da palavra, a respeito das coisas, nós não vamos omitir a verdade. Nós não vamos, não, você pode fazer isso sim. Não pode. Não pode, apesar de você não conhecer o amor de Cristo, apesar de você não ter esse entendimento, a palavra não vai mudar para você.
A palavra não muda para mim, por que ela vai mudar para você? Então ela é o que ela é. E quem precisa ser flexível, e quem precisa ser quebrado diante dela somos nós. Nós precisamos mudar. A palavra não precisa mudar. Quem precisa mudar é o ser humano caído. Amém? Está claro isso? Seguindo aqui, próximo slide. Olha só. Quem é você? Então, lá do verso 19 ao 27, a palavra fala que os fariseus, haviam 2 grupos principais na época de Jesus. Existiam outros grupos, mas os principais aqui eram fariseus e saduceus. Saduceus, aqueles que meio que acreditavam que a cultura helenista é a cultura grega que veio antes do Império Romano, né? Naquele período de silêncio bíblico, onde acaba ali em Malaquias. Malaquias? Jesus sumiu. Malaquias. Acaba em Malaquias e vai até o início do Novo Testamento. Aquele período onde a Bíblia não descreve nada, a palavra fala que houve 400 anos, e durante esses 400 anos houve um império grego que dominou sobre Israel, sobre Jerusalém, e ali foi instituída uma cultura. A cultura helenista é a cultura dos gregos. Só que quando Roma vem e estabelece o seu império, eles continuam vivendo a cultura dos gregos. Eles continuam debaixo dessa cultura. Então, o que é os saduceus? São aqueles que pegaram o judaísmo e juntaram com a cultura helenista. E eles misturaram, e eles eram homens que faziam parte da alta sociedade. É como se hoje, nos nossos dias, fossem alguns cristãos que estão envolvidos diretamente no meio político. Certo? Aqui eu não estou julgando se é certo ou errado, só estou trazendo uma analogia aqui para você entender quem eram os saduceus. E os fariseus, eles criam que não dava para viver debaixo da cultura helenista, que o judaísmo é o judaísmo e não pode ser misturado com a cultura grega. Então, quando esses fariseus aqui, eles representavam a maior massa de judeus. Os saduceus, eles eram poucos. Os fariseus, eles eram a grande massa. Então os fariseus eram a maior parte de judeus da época. Eles eram fariseus, escribas, estudantes da lei. E nesse momento, esses homens, eles vão entender quem é João Batista, porque eles estavam aguardando um Messias. Eles criam na palavra, eles criam nos profetas. Os fariseus, eles criam no canon bíblico por completo. Eles criam nos profetas Isaías, Jeremias. Então, quando eles vêm, os fariseus enviam homens até eles, levitas e escribas, e eles vão até João e falam assim: João, quem é você? Imagina só, eu quero que você se coloque no lugar de João. Tudo bem que João aqui, a gente está falando de um homem sem vaidade alguma, mas de alguma forma, se você se colocar no lugar de João, imagine um cara que conseguiu uma grande fama, João Batista. Ele era o cara, e a gente leu aqui nesse texto, que vinha pessoas de Jerusalém até o Jordão, e as pessoas queriam ouvir a mensagem de João. Uma época onde não tinha internet, uma época que se caminhava muito para ouvir uma mensagem. Esses homens, eles saíam multidões. A palavra vai falar que Herodes gostava de ouvir João. Então, João, ele alcançou uma voz sobre uma geração inteira. Você consegue imaginar isso? É que assim, é um pouco difícil da gente tentar entender, mas é como se a gente olhasse para um cristão hoje, e ele tivesse uma voz em toda a nação brasileira. A voz dele é ouvida por todo lugar, e as pessoas saem lá do sul do país, saem lá do norte do país, porque eles querem ouvir João Batista. Então ele alcançou um status, embora a gente vê que não há vaidade,
mas há muitos seguidores de João, há muitas pessoas que decidiram seguir, havia muitas pessoas sendo batizadas nas águas. Ele estava fazendo algo que nunca tinha acontecido em Israel. Era um homem que talvez, eu queria que você olhasse para o seu coração, se você estivesse nesse lugar hoje, se você estivesse no lugar, vamos se dizer assim, de muita influência, você é muito conhecido por todo lugar que você vai. Imagina que talvez você não é como João Batista, imagina você como você é agora, no seu coração. Você não é uma pessoa que anda com roupa esquisita, que fica andarilho por aí, você não fica comendo grilo, gafanhoto, né? Você é como você está, mas imagina que você alcançou esse lugar, como que está o seu coração? E a pessoa chega, e aí vem uma multidão de fariseus, e os fariseus eram os homens mais respeitados da época para os judeus, porque a massa judaica era fariseu, não era saduceu, então eles não seguiam saduceus, eles seguiam fariseus. Então aqueles homens eram respeitados, estudiosos, homens que tinham valor na época, e aqueles homens vêm perguntar para João: quem é você? O que você responderia? Imagine que há muita influência, você está num lugar de alta visibilidade. O que você responderia? Eu sou profeta, eu sou um bonzão, eu sou um ungidão, eu sou o cara. Infelizmente tem gente que pensa assim. Infelizmente tem gente que alcança algum tipo de fama, algum tipo de influência, e parece que a cabeça começa a virar, parece que o coração começa a render outras coisas. Esses dias eu não sou nerd, tá, gente? Mas eu estava assistindo O Senhor dos Anéis esses dias. E eu descobri. Quem gosta? Tem gente que gosta? Ah, da hora. Mas assim, eu não sou daqueles que guarda nome, essas coisas. Mas, tipo assim, sei lá, eu comecei a assistir aquela série lá dos Anéis de Poder. Não sei. Aí comecei a assistir. Aí falei assim, vou ver a trilogia. Só que eu assisto 20 minutos. Aí, que nem... Estou assistindo um filme eu estou no Hobbit agora, eu estou no Hobbit acho que faz 2 semanas, eu não passei da metade do filme ainda, então você entendeu, né, como que eu vou assistindo, porque tem 2 crianças em casa, sabe, então vai, lava a louça, coloca lá, fone de ouvido, lava a louça, entende um pouquinho, aí para, aí vai, antes de dormir, se sobrar um tempo, vou lá e vejo um pouquinho, enfim, eu vou assistindo devagar, mas estou assistindo na sequência. E uma coisa que é engraçada no filme, eu descobri recentemente que o filme foi escrito por um cristão. Ele é um cristão ortodoxo, é amigo de C.S. Lewis. Eu não sabia disso, eu descobri agora. Eu sei que talvez para você, né, eu descobri um negócio que você já sabia desde quando você tinha 2 anos de idade, mas eu descobri agora. Então, e aí eu estava vendo e eu achei engraçado, que eu falei assim, cara, o cara que desenhou esse filme, que escreveu, ele tem uma mentalidade parecida com um cristão, antes de eu saber disso. Aí depois eu soube. E aí ele fala a respeito, a história vai falar a respeito de um anel de poder, onde aquele anel de poder, todo mundo que possui é tentado ao mal. Então existe um mal que está tentando ressurgir, e esse mal que está tentando ressurgir, ele precisa desse anel. E todo mundo que possui o anel, ou chega perto do anel, ele é tentado a entregar esse anel para esse mal. O filme retrata isso. A trilogia, eu já dei spoiler, né? Não, mas não falei o que acontece. Mas assim, o mais engraçado é porque isso acontece nos nossos dias. Quando a gente tem direito ao poder, quando a gente tem direito a conquistar a algo que nos dá poder, parece que aquilo perverte o nosso coração. Tem aquele caso do Didi lá, né? Falei errado? Vocês estão rindo por causa do caso dele? Mas aquilo ali aquela festa que ele faz, é quase um status de poder. Quem é convidado naquele lugar é um negócio de poder. Então, quanto mais, não é mais por dinheiro que a pessoa faz. Não é porque ela alcançou o dinheiro X, ela vai ficar mais rica, não. Ele está falando de status, ele está falando de poder. Quando, por exemplo, sobe um político corrupto, tem hora que já não é mais por dinheiro que o cara faz.
ele quer ter o prazer de mandar e governo, é por poder, e o poder corrompe o homem, e é isso que eu estou falando para você. João Batista estava no auge daquilo que ele estava fazendo, só que qual é a resposta de João? O que João faz? João pega e fala assim: eu não sou quem vocês acham que eu sou, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Sabe quem eu sou? Eu sou a voz que clama no deserto, que estou preparando o caminho para ele. O que João faz? Ele some diante de uma resposta que ele poderia falar que ele era o cara, que estava ganhando tudo, todo mundo para Jesus. Não, ele pega diante dessa resposta, ele some, ele desaparece, ele fala: importa que ele cresça e que eu diminua. Quem é você então, João? Por que você batiza com água? Por que você está batizando se você não é o Cristo? Porque é Cristo que vai batizar. Ele falou assim: mas eu não batizo com o Espírito Santo, eu batizo com água para o arrependimento, para que Ele venha. Quem batiza com o Espírito virá e já está no nosso meio. Então João, ele sai de cena, ele fala assim: eu não sou ninguém, importa que Cristo cresça, importa que Ele seja reconhecido. E mais para frente, a gente vai ver que João, ele transfere os teus seguidores, que é o próximo ponto aqui, apontar para Jesus. E aí no verso 29 ao 37, ele vai falar sobre isso. João chega, a palavra fala que no dia seguinte João está andando com seus discípulos, havia seguidores dele, havia homens que gostavam de ouvir aquilo que ele falava, homens que foram batizados por ele. E aí eles chegam andando com João Batista vê Jesus andando, e João Batista faz o quê? Olha, aquele que eu falei para vocês, o Cristo, é Ele, Ele é o Cristo. Ele não está se importando se os seus discípulos vão deixar Ele, inclusive os discípulos dele deixam e vai seguir Jesus. André é um deles. E eles falam assim, e Jesus fala: por que vocês deixaram João? E aí eles falam: porque ele apontou para você, você é o Cristo. E João não sente ciúmes, João não fica chateadinho. João vai de 1 milhão de seguidores para 0 seguidores. Ele passa todos dele para Jesus. Ele fala assim: importa que ele cresça, e o importante é que eu diminua. Você entende isso? João entendeu a missão dele. João entendeu quem ele era. E quem ele era aquele que deveria preparar o caminho. E hoje a nossa geração, nós como a igreja que vai preparar o caminho para a volta de Cristo, nós devemos ter um posicionamento onde nós não vamos nos levantar, onde nós vamos falar: nós somos o profeta. Não, nós somos aqueles que estão abrindo caminho para o Senhor. Nós somos aqueles que estão apontando para alguém. Nós não somos aquele que contém a luz. No início desse texto ele fala assim: e João não era luz, ele só testemunhava a respeito da luz. É muito claro o que João escreve aqui. O apóstolo escreve sobre Batista. Ele não era luz, ele simplesmente falava a respeito da luz. Então João, ele aponta para Jesus o tempo todo. Em João capítulo 3 verso 30 ele fala: é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João, ele aponta para Jesus. Eu quero já chamar a banda aqui, e eu quero que você entenda algo. A palavra de Deus vai apontar que João, quando Jesus ele começa a aparecer, quando João revela Jesus, quando João ele mostra: ó, Jesus é aquele que vocês devem seguir. Em pouco tempo João é preso. E João fica muito tempo preso. A ponto de João, aquele pelo qual ele deu a vida,
aquele pelo qual ele estava entregando a vida, aquele Jesus, ele não viu Jesus fazer nenhum milagre. Mas uma coisa ele tinha visto esse Cristo, ele tinha batizado Jesus, e ele viu esse Jesus, ele ouviu uma voz do céu, e ele viu o Espírito Santo vir como um formato de pomba sobre Cristo. E Deus já tinha falado com João: aquele qual você batizar e vier sobre ele o Espírito Santo com formato de pomba, este é o Cristo. Então João Batista descobre que Jesus é o Cristo, porque no momento que ele batiza Jesus, ele vê o Espírito Santo vindo sobre ele. E aí você olha João Batista, quando Jesus aparece, ele de fato some. Esse capítulo 3, versículo 30, que fala que João, importa que ele cresça e eu diminua, isso acontece literalmente, porque à medida, quando Jesus ele começa, quando João perde os seguidores dele para Jesus, imediatamente ele é levado preso por Herodes, porque ele tinha condenado o pecado de Herodias. Então estava lá João encarcerado, Jesus começa a fazer algumas coisas. Em algum momento a palavra fala que os discípulos de João Batista, eles vão lá na prisão visitar João, e eles relatam a respeito do que está acontecendo e as coisas que dizem a respeito de Cristo. E sobe uma dúvida no coração de João. Ele fala assim, lá em Lucas capítulo 7, no verso 29 ao 30, ele fala assim: todos que ouviram a palavra de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinha... isso aqui é o fruto. Eu li o texto errado, olha só. Mas é em Mateus capítulo 11, verso 2 ao 15. Eu não vou nem ler esse texto, mas depois você lê aí, Mateus capítulo 11, do 2 ao 15, ele vai falar o seguinte: os discípulos de João vão atrás dele, e eles vão falar assim: olha, Jesus está fazendo muitas coisas. E aí João pega e fala assim: é ele mesmo o Cristo? Imagina, João estava muito tempo preso, de repente ele recebe a notícia que estava acontecendo algumas coisas, de algo que os discípulos dele ouviu falar, e ele fala assim: faz favor para mim, confere, vê se ele realmente é o Cristo, vê se realmente eu abri o caminho para a pessoa certa. E aí os discípulos de João, eles vão até Jesus e eles perguntam para Jesus: João quer saber se você é o Cristo. É engraçado porque a palavra fala nesse texto de Mateus, e eu acho muito interessante esse texto, embora relatado em Marcos também, mas esse texto é muito interessante porque a palavra fala que Jesus fala para aqueles discípulos de João ficarem perto, e naquele momento Jesus realiza muitos milagres, e eles falam e Jesus, depois de muitos milagres, eles falam assim: agora você vai ir até João, e você não vai falar o que eu estou te falando, você vai falar o que os teus olhos viram, que os teus ouvidos ouviram agora. E aí eles chegam para João, eles começam: os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, o morto está ressuscitando. Naquele momento eles viram aquilo, e eles falaram assim: ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, é ele. Então João se satisfaz com aquela mensagem: eu cumpri a minha missão. Em pouco tempo João é levado à morte. Mas antes disso eu quero ler esse texto com vocês, Lucas capítulo 7, verso 29 ao 30. Olha o que esse texto fala, e isso é muito importante. Olha como João Batista foi importante, porque nesse mesmo texto de Mateus que eu falei agora, depois que os discípulos de João vão embora, Jesus ele fala assim: não há homem maior do que João. E aí sabe o que Jesus alega? Ele fala assim: ele é o Elias que estava prometido para esse tempo. Ele é a promessa que estava escrito em Moisés, que Moisés falou, que Isaías falou. Ele é o cumprimento da promessa que abriria o caminho. Ele é como se Jesus começasse a exaltar o ministério de João Batista naquele momento. Ele fala assim: ele é aquele que que os profetas profetizaram e não viram, e ele chegou na época de vocês e ele abriu o caminho. E aí em Lucas capítulo 7 vai falar assim:
todos que ouviram a palavra de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo. Por quê? Por que eles concordaram? O texto vai explicar: pois tinham sido batizados por João. Eles só creram porque João pregou para eles. Eles só creram porque João abriu o caminho, porque João veio e falou da luz, da verdade, da palavra. Eles só creram em Cristo porque tinha sido batizado por João. É o que o texto está falando. E olha só, os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Atos 2, batismo do Espírito Santo. Gentios de todo lugar, como nós fazemos para viver isso que vocês estão vivendo? Arrependam-se dos seus pecados. Se não se arrependerem, vocês não poderão ver o reino dos céus. Se vocês não se arrependerem, se não houver arrependimento, se não houver mudança, se não há confissão de pecados, não tem como, não crerão na mensagem. Todos que creram na mensagem tinham sido batizados por João. Vocês viram no texto? Todos que creram na mensagem de Jesus tinham sido batizados no batismo de arrependimento de João. Ele abriu o caminho. Aqueles que creram, passou por João Batista. Morreu como alguém que não quis se vangloriar do que ele fez, mas o que ele fez transformou a vida de uma multidão de homens e mulheres. Essa é a verdade. E esta geração que nós estamos é a geração que precisa levantar a voz como João Batista. Se nós não pregarmos o evangelho agora, Jesus vai voltar, e os únicos que serão levados com Cristo serão aqueles que ouviram a nossa mensagem. Os únicos que serão levados por uma toda eternidade com Cristo serão aqueles que ouviram a nossa mensagem. Foram aqueles que nós jogamos luz, foram aqueles que se arrependeram, foram aqueles que nós expusemos os erros. Falou assim: isso aqui está errado. Jesus não quer que você viva mais isso aqui. Nós estamos jogando luz agora para que você seja livre disso. Vocês entendem? Esse é o ministério que eu creio que Jesus vai levantar no nosso meio para os últimos dias. Você pode ficar de pé comigo? E a morte de João? Decapitado. Uma solicitação como um prêmio de Herodias, a mulher quem ele cutucou, a mulher quem ele falou assim: você está vivendo de forma ímpia, você está vivendo de forma que está desagradando a Deus, se arrependa dos seus pecados. Ele falou para ela se irritou com isso, ela foi orgulhosa e até o último ela quis o que ela quis e ela conseguiu. E você fala: Hudson, isso é justo? Sabe o que é justo? Justo é João agora. Justo está João, justificado em Cristo Jesus, com o prêmio da sua poderosa salvação, daquilo que ele viveu, daquilo que ele plantou. Isso é justo. A justiça de Deus não é a mesma justiça dos homens. Aquilo que nós lutaríamos por João, na verdade, João recebeu o prêmio dele, e não é a morte, é a vida que ele conquistou. Então, eu queria, com esta mensagem, eu queria contar uma história para vocês. Eu creio que, mais uma vez, o Senhor vai nos levantar como uma geração de João Batista, que vai falar dessa mensagem, custe o que custar. Nossa reputação, nosso nome, ainda que sejamos loucos no meio dessa terra. Mas antes disso, gostaria que vocês fechassem os olhos rapidamente. Eu não posso continuar sem fazer essa oração. Existem pessoas nessa noite que precisam se arrepender dos seus pecados. Existem pessoas nessa noite, e agora eu não estou falando simplesmente se você já foi batizado nas águas, se você
mas talvez você está numa vida de pecado. Você está numa vida que não está agradando em nada ao Senhor. E muitas vezes você talvez está escolhendo viver isso. Fala assim: as pessoas erram, eu vou manter meu erro aqui. Mas diante de Cristo agora, nessa noite, eu creio que Jesus está te chamando para o arrependimento. É esse arrependimento que nos leva à salvação. É esse arrependimento, é essa decisão que talvez você não vai sentir um poder, mas você vai tomar uma decisão nessa noite. E essa decisão, simples como ela é, que vai mudar o destino da sua vida, da sua história. Então eu quero orar por você. Se você precisa se arrepender dos seus pecados, e eu não estou falando de pequenos erros, de pequenas falhas que você comete, e você debaixo de uma liderança, debaixo de amor, você já se reconciliou com Cristo. Não, eu estou falando de você que está debaixo de pecado mesmo. Você que está vivendo isso continuamente. Eu quero orar por você. Levante a sua mão se você quer nesta noite se arrepender dos seus erros. Levante a sua mão. É uma noite de mudança para você. E uma coisa que eu quero dizer para você: não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que mantenha as mãos levantadas. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu quero que você fique com a mão levantada, porque eu quero que alguns líderes venham abraçar vocês. Que todos que estejam com a mão levantada estejam com alguém abraçando eles agora. Isso. Deixa a sua mão bem alta, para que alguém identifique você. O Senhor está te chamando de volta nessa noite. Eu quero dizer algo para você: enquanto há vida, há esperança. Enquanto você vive, há tempo de mudar. E essa decisão é uma decisão de mudança, é uma decisão de troca de uma rota. E glória a Deus por aquilo que Jesus está fazendo agora no seu coração. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós declaramos agora, pelo poder da Tua palavra, segundo a autoridade que o Senhor deu para a igreja, e nós como igreja nessa noite, nós declaramos que todo o poder do pecado seja destruído agora, conforme foi feito na cruz esta obra. Em o nome de Jesus Cristo, nós declaramos perdão dos pecados sobre eles. Nós declaramos agora que haja um perdão, um refrigério sobre ti. O Senhor está trocando essas vestes sujas nessa noite. O Senhor está te dando vestes novas. Em o nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que você seja perdoado. Em o nome de Jesus Cristo, receba perdão, receba liberdade, receba filiação de Deus. Você agora é filho de Deus, pela afirmação do Espírito Santo de Deus. O Senhor está trazendo você de volta ao centro da vontade dEle. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa noite haja uma mudança poderosa sobre cada coração, cada vida presente, com as mãos levantadas, que estão rendendo seu coração a Ti, que estão rendendo o coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu declaro que haja reconciliação entre o Criador e a criação nessa noite, em nome de Jesus. E você que levantou a sua mão, repete comigo essa oração. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo de todos os meus erros. O Senhor está me tirando agora de um lamaçal de lama, de uma sujeira. O Senhor está me limpando nessa noite para uma vida em santidade, para uma vida para Ti, separado para Ti. E eu não quero voltar atrás, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Faça festa, Mag, faça festa, a festa dos céus. Quando há arrependimento, glória ao Teu nome, Jesus.
Glória ao teu nome, Jesus. Eu já estou terminando, mas eu quero contar uma história para você. Em 1914, uma embarcação, um navio, ele saiu do Canadá e estava indo para Londres. 1914, 2 anos depois do Titanic. E essa embarcação chamava Imperatriz da Irlanda. E aqueles tripulantes daquele navio, eles lembraram daquilo que aconteceu com o Titanic. Eles passariam pela mesma rota do Titanic. Eles estavam passando pelo Atlântico. E eles chegaram a pensar sobre isso. Mas não pode acontecer 2 vezes a mesma coisa. Mas um dia de viagem, depois de um dia de viagem, havia 1.440 pessoas naquele navio. Um navio cargueiro da Noruega estava cruzando aquele Atlântico também. E eles se chocaram no meio do Atlântico. Um dia de viagem. Só que diferente do Titanic, o Titanic demorou 3 horas para ele afundar por completo. Diferente do Titanic, aquele navio ele afundou em 14 minutos. Esse navio aí, ó, 14 minutos ele afundou. Enquanto ele afundar, quando começou a afundar, havia um sino que estava tocando. Ele estava tocando um sino de alerta. E as pessoas, ao ouvirem o sino, elas não acreditavam que realmente aquele navio poderia afundar de novo. Eles não acreditavam que isso estava acontecendo de novo. Então as pessoas não se mexeram. As pessoas continuaram fazendo aquilo que elas estavam fazendo. O alarme estava tocando, o sino estava tocando, mas eles permaneceram fazendo as mesmas coisas. E naquele navio havia 120 jovens que estavam vindo de um acampamento. Eles que faziam parte do exército da salvação. E a cabine deles estava do lado de uma cabine onde tinha todos os coletes salva-vidas. E aqueles jovens pegaram os coletes para eles. Entre muitos outros que pegaram, mas todos os jovens pegaram os coletes para eles. E naquela noite, 14 minutos, aquele navio estava totalmente afundado. E aqueles jovens se reuniram na água. Aqueles 120, não havia um líder entre eles, não havia um pastor, não havia ninguém que liderasse eles. Eles estavam voltando para casa. E eles decidiram, eles tomaram uma decisão unânime. Nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus garantida. Nós vamos dar os nossos coletes salva-vidas e nós vamos salvar aqueles que ainda não foram salvos. Aqueles jovens tomaram aquela decisão, e a história vai contar que todos aqueles jovens morreram naquela noite. Todos aqueles jovens, 120 jovens cristãos, entregaram os seus coletes naquela noite e morreram. E entre vários relatos de sobreviventes, havia um sobrevivente de 38 anos, um homem. Ele relata que naquela noite ele viu uma menina nadando em direção a ele, que tinha aproximadamente 18 ou 19 anos. E aquela menina lançou o colete dela para ele. E ele pegou aquele colete, ele vestiu, ele pegou aquele colete e falou assim: não, eu quero sobreviver, mas você tem metade da minha idade. Você precisa sobreviver, eu vivi muito mais do que você. Ele lança o colete de volta para ela. Ela fala: não, eu estou salva em Cristo Jesus. Eu tenho plena convicção que aonde eu estarei no fim dessas águas, quando essa noite acabar para mim, eu sei que eu estarei no seio do meu Senhor. Enquanto você não tem essa certeza, é bom que você esteja com esse colete vestido em você. Essa menina falou isso para ele. Aquilo marcou a vida daquele homem. Ele vestiu o colete e aquela menina morreu naquela noite. A grande questão é que nós precisamos dar a nossa vida, como João Batista deu, como esses jovens deram. Não que nós vamos morrer hoje, mas estou falando de gastar a nossa vida. Eu não sei se você sabia, eu ouvi essa semana que aquela canção É Ele, do Drops, tem a ver com a história de João Batista.
Ele falou que aquela canção, aquela melodia vem de quando ele estava imaginando, quando João Batista vê Jesus e falou: é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. É isso que nós estamos cantando. É sobre João Batista, é sobre pessoas que têm gastado a vida, é sobre pessoas que têm morrido por essa mensagem. Assim como a Anne falou dias atrás aqui, que as cadeiras da igreja deviam estar sendo pintadas de vermelho, para nós lembrarmos do sangue daqueles que pagaram o alto preço para que o Evangelho estivesse em nós aqui hoje. Nós precisamos entender que essa mensagem tem um preço de sangue, e não somente de Cristo, que é o melhor e maior e o mais importante, mas homens e mulheres morreram para que essa mensagem chegasse até aqui. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero fazer um exercício com você. Eu quero que você comece a trazer à sua memória pessoas que você conhece, que não conhecem essa verdade que você conhece. Comece a trazer nomes agora. Comece a pensar, pode olhar o rostinho dessas pessoas. Parentes, amigos de trabalho, amigos de faculdade, de escola, amigos da rua. Pessoas que ainda não conhecem essa verdade que você conhece. Vai pensando no nome deles. Tá vendo esse som? Esse é o som de um sino que tocou por 14 minutos naquele barco, e aquelas pessoas não se importaram com esse som. Esse som representa a urgência que nós temos nessa geração. Este som representa que o Rei está voltando e nós precisamos apressar a nossa pregação. Este som significa que o barco está afundando e nós precisamos lançar os nossos coletes. Este som representa a vida que nós precisamos entregar com urgência nesses dias. Comece a orar por essa geração. Chega de receber, chega de vir aqui e falar assim: eu quero receber poder, eu quero receber unção. Não, chega de receber agora. Comece a orar por essa geração. Levante um clamor agora. Chore por as almas perdidas. Chore por pessoas que não conhecem o Evangelho. Chore agora, é hora de chorar. É hora de nós clamarmos. É hora de nós olharmos para nossas ruas, olharmos para as escolas, as universidades. É hora de a gente começar a chorar por essa geração. É hora de a gente começar a ficar inconformado e ver jovens dentro de uma balada, jovens se perdendo em outras religiões, jovens enganados pela mentalidade desse mundo. É hora de nós pesarmos na nossa consciência que a nossa geração foi levantada para anunciar essa mensagem.